Então, podemos? Podemos. Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Senhora Ministra, a quem nos apoia também nesta nossa reunião, damos assim início a esta nossa reunião, dividida em duas partes. A primeira com a audição da senhora Ministra a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e depois seguirá a nossa reunião ordinária. A todos cumprimento e desejo votos de boa reunião. A grelha que nós temos para esta audição tiveram acesso, portanto, mas será 6 minutos para o Grupo Parlamentar do Chega, que fez o requerimento para o poder apresentar. Depois a senhora Ministra terá 6 minutos, até 6 minutos de resposta, até. Depois começa o PS, PSD e os demais grupos parlamentares com 5 minutos, ao qual a senhora Ministra terá 5 minutos para resposta, e depois uma segunda volta de 2 minutos em conjunto, ao qual, se todos estiverem, dará os 24, julgo que não estão todos, pelo menos até agora, até ao somatório das intervenções que acontecerem. Portanto, este requerimento é no âmbito sobre as jornadas, a Jornada Mundial da Juventude 2023. E dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Agradeço. Sim. 6 minutos, Sr. Ministro. Sr. Deputado. Senhora Presidente, Senhora Ministra, cumprimentar os demais presentes. Senhora Ministra, antes de mais, um enquadramento, para que fique bem claro, nós, e não vou dizer mais do que ninguém para não arriscar, mas nós somos completamente favoráveis à realização da Jornada Mundial da Juventude e entendemos perfeitamente a importância que o evento tem de recebermos Sua Santidade o Papa em Portugal, o impacto mediático, o impacto económico que tudo isto pode trazer para o nosso país, a notoriedade e aquilo que é o papel também da Igreja, numa altura em que os censos revelam que a população portuguesa se continua a identificar com a Igreja Católica como se identifica. No dia 28 de outubro, numa audiência com a Sra. Ministra, nós demonstrámos de imediato que nos sentíamos muito preocupados com o facto de estarmos a autorizar que os contratos que fossem celebrados no âmbito da Jornada Mundial da Juventude pudessem ser celebrados sem uma fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas. A nossa preocupação, e obviamente respeitando aquilo que colocámos no requerimento e sabendo que a Sra. Ministra não vem responder pelas câmaras municipais e não irá responder no âmbito daquilo que são as competências que foram, vamos chamar-lhe assim, descentralizadas ou delegadas nas câmaras municipais, existem, no entanto, diversas questões que nos assolam neste momento e que acabam por, inevitavelmente, no nosso entendimento, manchar o nome da Jornada Mundial da Juventude e colocam uma série de dúvidas sobre a população, criando notícias atrás de notícias que em nada são benéficas para a Jornada Mundial da Juventude. Estamos a pouco mais de 6 meses da realização do evento e uma das questões que nos preocupa é que ainda não é público o orçamento definitivo da Jornada Mundial da Juventude. E para além de não ser público o orçamento definitivo da Jornada Mundial da Juventude, não existe sequer publicamente algo que fosse orientativo, vamos assim considerar, em relação a esta questão de valores. Estimam-se valores que a Igreja teria uma participação de cerca de 80 milhões de euros, mas estamos a falar de notícias. Estima-se que o Estado teria uma participação de 36 milhões e meio, que a Câmara Municipal de Lisboa 35 milhões, que a Câmara Municipal de Loures 10 milhões, e vamos ser justos, porque nós estamos aqui numa lógica de responsabilidade, percebemos que estes 10 milhões da Câmara Municipal de Loures porventura até serão aqueles que o investimento está de imediato com uma aplicabilidade no território, porque percebemos, e eu enquanto vereador de Loures conheço perfeitamente o território, e que se não fosse feito este investimento, certamente aquela zona nunca seria reabilitada como está a ser. Portanto, Loures até tem um benefício direto na criação
do território para a Jornada Mundial da Juventude. E que teríamos também a Câmara Municipal de Oeiras com 1 milhão. Uma das questões que nos assola de imediato é quando temos uma comparação das últimas Jornadas Mundiais da Juventude que foram realizadas, quando pensamos no exemplo de Madrid, e dou o exemplo de Madrid porque obviamente é aquele que poderá ter uma maior semelhança com o evento português, o investimento do Estado espanhol foi praticamente nulo. O investimento que foi feito no território foi essencialmente em consequência da venda de passes e também dos donativos que foram dados para o evento. Mas chegamos agora a uma parte que tem a ver diretamente com a sua tutela. Nós assistimos recentemente à questão, e depois do memorando de entendimento, assistimos às declarações do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que diz que a partir de agora o coordenador é ele. Que ele é que vai coordenar tudo, não precisa que ninguém venha cá coordenar nada, porque o que está a ser coordenado não está a ser bem coordenado, inclusive palavras secundadas essas pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Ana Coreta Correia, que também referia-se nestes termos a José Sá Fernandes, coordenador nomeado pelo Governo. A Câmara Municipal de Loures, de imediato, vem dizer que sabe perfeitamente quem é que coordena a jornada e que, portanto, não aceitaria uma ingerência da Câmara Municipal de Lisboa no território. Sendo que muitas vezes nós até assistimos a alguns comentadores, alguns até com responsabilidade enquanto deputados nesta Casa, que dizem que aquilo era uma zona de revitalização de uma área importantíssima a 100% de Lisboa e parece que não percebem que 70% do território está no território de Loures e não no território de Lisboa. Esta questão da responsabilidade de José Sá Fernandes aparece numa altura em que nós conhecíamos que o despacho assinado em outubro de 2022 prolonga as competências de José Sá Fernandes até dezembro de 2024, quando inicialmente estava previsto para dezembro de 2023. Uma das questões que nos assola é perceber, depois da Jornada Mundial da Juventude, porque é que alguém que está com um salário de 4.500 euros continuará durante mais aproximadamente 1 ano e meio a exercer funções sobre um evento que, entretanto, estava concluído. Para além de todos os custos associados à equipa que acompanha José Sá Fernandes até 2024. A questão do Tribunal de Contas, que já falámos, que nos preocupa, e olhando para os contratos que estão expressos no base.gov, já ficamos com bastante preocupação. Olhamos, no entanto, para aquilo que é a responsabilidade da tutela da Sra. Ministra e percebemos que à data de hoje, mesmo para concluir, ainda não temos o plano de mobilidade e transportes, o plano de segurança, o plano de saúde e que tudo isto está fora. Ontem saiu, e mesmo para terminar, Sra. Presidente, ontem saiu uma sondagem da Aximagem que poderia ter sido feita dentro do Chega, porque na realidade a população portuguesa concorda com o nosso posicionamento. Para já, o requerimento de chamarmos a Sra. Ministra é precisamente dentro da área da sua tutela para tentar enquadrar aquilo que se tem passado com a Jornada Mundial da Juventude. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora dou a palavra à Sra. Ministra, quando entender. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos precisamente a 153 dias do início da Jornada Mundial da Juventude e eu quero agradecer ao Chega a oportunidade para estar nesta comissão e à Sra. Presidente para me ouvirem sobre aquilo que são as responsabilidades do Estado com aquele que é um dos eventos de maior amplitude em Portugal. É um evento com caráter mundial, com ampla reprodução por todo o globo, que traz ao nosso país cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas entre 15 de julho e 15 de agosto. Não vale a pena concentrarmos apenas na semana de 1 a 6 de agosto. Portugal candidatou-se a receber a Jornada Mundial da Juventude por entender que este é um evento e chamo a atenção que que Portugal se candidata com a Presidência da República, com o Governo, com as câmaras municipais que a este evento se associaram. É um evento que mobiliza milhares de jovens de todo o mundo, com reprodução mediática a nível mundial, que transmite um momento particularmente exigente neste momento, que é um momento de paz, de solidariedade, de união, de tolerância, valores que ganharam especial relevância dado o evoluir dos acontecimentos no último ano com a eclosão de uma guerra na Europa.
A realização da Jornada Mundial da Juventude, volto a dizer, convoca-nos a todos. E não convoca apenas católicos, Sr. Deputado. Convoca todas as pessoas de todos os credos, etnias e origens sociais, porque é isso que se quer nesta Jornada Mundial da Juventude. Teremos em Portugal jovens de todo o mundo, um momento único de celebração da paz, da expressão de um país aberto ao mundo, da afirmação de um Portugal tolerante, plural e moderno. A Jornada Mundial da Juventude é um evento único e irrepetível, com ampla divulgação e com um espaço mediático internacional. Não só pela promoção e divulgação de Portugal no seu todo, com cerca de 200 nacionalidades inscritas que serão recebidas por todo o país, do continente às ilhas. Este é um evento nacional de alcance global. Eu dou alguns exemplos. Na semana que antecede a jornada, teremos cerca de 8.000 peregrinos só em Vila Real. A Jornada Mundial da Juventude será um evento nacional que vai para além de Lisboa, Loures, Oeiras, ou mesmo para além da área metropolitana de Lisboa e da diocese que o recebe, que é a Diocese de Lisboa. E por isso é mesmo um evento que tem, neste momento, todas as paróquias do país a funcionar para receber peregrinos. Importa, pois, clarificar algumas das incongruências, imprecisões que tenho ouvido e que tenho lido a propósito daquilo que é o investimento e a comparticipação do Estado no apoio à organização da JMJ, que, volto a frisar, é uma organização da Igreja, mas à qual o Estado português, recebendo um chefe de Estado e recebendo um evento desta dimensão, o Estado português não podia ficar fora das suas responsabilidades. O primeiro ponto, questão do orçamento. O Estado, como já disse, estima investir até cerca de 26 milhões de euros neste evento. Deste bolo, 6 milhões de euros destinam-se para a remoção dos contentores do Parque do Trancão. Devo, aliás, anunciar que foi hoje mesmo retirado o último contentor deste espaço, fazendo com que a requalificação daquele espaço a seguir à Jornada Mundial da Juventude é mesmo uma realidade e uma realidade duradoura para as próximas gerações. Os restantes cerca de 20 milhões, ou até 20 milhões, como está na resolução do Conselho de Ministros, incluem as despesas com o grupo de projeto, a aquisição das torres multimédia, as instalações sanitárias, a transmissão televisiva, o abastecimento da água, a ponte militar, a promoção do país no estrangeiro, o Centro de Comando e Segurança, o Centro de Apoio à Imprensa Nacional e Internacional, bem como os planos de mobilidade, de saúde e de proteção civil. Indo ao detalhe, este investimento tem por objetivo não apenas um evento temporário de 2 semanas, mas também deixar um legado permanente, tangível e intangível. Com este investimento, o país recupera para Lisboa e Loures uma parte importante da sua frente ribeirinha, devolvendo o equivalente a 10 campos de futebol para um parque de lazer, uma área verde qualificada para usufruto de todos, atuais e futuras gerações. Sublinhar ainda que este investimento se traduz igualmente na promoção de Portugal como um todo. Temos, por exemplo, uma parceria com o Turismo de Portugal, com a RTP, para a produção de 30 filmes sobre o nosso país, para a emissão durante a transmissão da televisão para Portugal e para o mundo, incluindo nos ecrãs da JMJ e também a sua assistência a órgãos de comunicação social estrangeiros. Estes exemplos servem para salientar como este investimento se destina a entidades públicas como a RTP, ao abastecimento e distribuição de água, ou mesmo à ponte militar, que será feita com a defesa. Sobre as incongruências de que fui lendo sobre a questão dos ajustes diretos, o Orçamento do Estado, relembro, votado nesta Casa, prevê e autoriza a celebração para as entidades públicas e apenas no âmbito da realização da JMJ, que, de acordo com a lei, os ajustes diretos vão até aos limites comunitários. É o artigo 149 do Orçamento do Estado para 2022, que esta exceção não é caso único, mas que fique claro, esta exceção é mesmo uma exceção. Todos os contratos estão ao dispor, Sr. Deputado, do Tribunal de Contas e ficou votado nesta Casa que não seriam sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, mas que todos seriam
a fiscalização concomitante nos 10 dias seguintes à sua celebração. Sei que tenho que terminar, Senhora Presidente, mas julgo que é importante dizer isto. Por isso mesmo, há fiscalização do Tribunal de Contas e todos estão a ser fiscalizados. Recordo, aliás, que ainda hoje um jornal dá nota do Sr. Presidente do Tribunal de Contas a afirmar isto mesmo. Quero sublinhar ainda que no âmbito da contratação pública há vários níveis de controle associados a estes ajustes diretos, já que a decisão no âmbito das contratações passa por vários níveis de decisão, começando pelo grupo de projeto que propõe, terminando na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, que é a entidade responsável por toda a condução do processo de contratação pública, seguindo-se a fiscalização do Tribunal de Contas. Todos os contratos públicos são disponibilizados a quem quiser através do portal base. Sobre o plano de segurança e mobilidade, Senhora Presidente, eu já percebi que já passei o tempo, darei nas próximas respostas os esclarecimentos que quiserem. Devo dizer, tive hoje a oportunidade de falar com o Sr. Coordenador antes de vir para esta reunião do grupo de projeto, falei com a empresa, que é uma das empresas credenciadas e que foi alvo de um concurso para ficar com o plano de mobilidade. O plano de mobilidade está a ser articulado com a área metropolitana de Lisboa e será conhecido no final do mês de março. O plano de segurança está a cargo do Sr. Embaixador Viseu Pinheiro, que é o secretário-geral dos Serviços de Segurança Interna e que tem tido várias reuniões técnicas, uma das quais com o grupo de projeto, na qual eu também pude participar. Por isso, senhoras e senhores deputados, sempre disponível para qualquer esclarecimento, mas não vale a pena olharmos apenas para a espuma dos dias, olhemos para aquilo que são investimentos que vão ficar também em Portugal e que vão garantir que tudo acontece com segurança e com o rigor que é preciso nestas coisas, num evento que tem 2 milhões de estrangeiros a chegar a Portugal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Pedro Segonho. 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, senhoras e senhores deputados. Sra. Ministra, em primeiro lugar, permita-me saudar a forma clara com que trouxe vários esclarecimentos a esta Comissão, mas, sobretudo, saudar a forma serena, firme e, usando uma expressão que, eventualmente, até tem muito a ver com as Jornadas Mundiais da Juventude, a forma ecuménica com que tem gerido este dossiê sobre sua responsabilidade. Eu gostava de começar por dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista, obviamente, estão ao lado deste desígnio nacional, porque mais do que um evento religioso, é um evento que, porventura, tem uma dimensão que ultrapassa tudo aquilo que possamos ter conhecido e que possa ter ocorrido no território nacional, desde a Expo 98, passando pela Web Summit, passando por qualquer outro evento religioso que possa ter até acontecido em Fátima e que possamos ter acompanhado por via televisiva, a dimensão deste evento vai muito para além da dimensão desses acontecimentos e mais, porventura até a soma de vários deles não chega à expectativa menor de termos cerca de 2 milhões de peregrinos a visitar o país. Eu aproveito para citar a resolução do Conselho de Ministros quando nos traz à reflexão a quantidade de pessoas que participaram em edições anteriores das Jornadas Mundiais da Juventude. Em Manila contaram com 4 milhões de peregrinos, no Rio de Janeiro com 3,7 milhões de peregrinos e aquela que pode ser a Jornada Mundial da Juventude, que nos pode dar mais um exemplo do que vai suceder em Lisboa, foi as Jornadas Mundiais da Juventude de Madrid, que contaram com 2 milhões de peregrinos. E, portanto, estamos certos que este evento é importante para o país, eu diria até que tem uma importância para a Península Ibérica, não só para Portugal, é importante para a área metropolitana e é importante para todas as instituições que se organizaram e se têm articulado em torno deste grande desígnio nacional. E, portanto, neste momento, aquilo que realmente importa apelar
é que haja ou continue a existir uma conjugação de esforços, tendo em vista a que Portugal organize e mostre-se, através das Jornadas Mundiais da Juventude, num evento exemplar. Como a senhora Ministra aqui disse, e bem, vamos receber um chefe de Estado. E não é um chefe de um Estado qualquer. É o Estado com que Portugal tem as mais antigas relações diplomáticas. A Santa Sé foi o primeiro sujeito de direito internacional que reconhece a independência do Estado português, na nossa história, nos termos que todos conhecemos. E, portanto, é natural que o Estado português se envolva de uma forma muito empenhada e muito presente através do Governo, através das autarquias, através da área metropolitana, através de todos os municípios de todo o país que vão ajudar as dioceses a receber e a alojar peregrinos e que demonstre ao mundo, é um evento global, vivemos na era da globalização, o que significa que não são os Estados que vão ter notícia deste evento em Lisboa, vão ser todos os cidadãos que tenham um smartphone no bolso, que assistam à televisão, ou sendo crentes ou não sendo crentes. Dito isto, indo ao território em si, como aqui já foi dito, está na confluência de 2 municípios da área metropolitana de Lisboa, um território que estava fora da utilização da cidadania e dos cidadãos e que passa, no futuro, a estar ao serviço de todas e de todos. Esta missão que decorre da relocalização definitiva do complexo logístico rodoferroviário da Bobadela implica trabalhos antes, durante e depois das Jornadas Mundiais da Juventude e, portanto, a primeira pergunta que gostaria de deixar à Sra. Ministra é qual é a expectativa do Governo quanto à requalificação urbanística, à valorização ambiental e ecológica e ao potencial de fruição deste espaço público entre o Tejo e a área metropolitana de Lisboa e de que forma é que este espaço vai estar disponível para a população, para a economia e para as autarquias que têm competência e, portanto, que têm parte do seu território neste complexo que aqui está descrito. Por último, dizer que... Peço desculpa, enganei-me, pensei que eram 6 minutos, mas vou já terminar, Sra. Presidente. Por último, saudar a constituição em tempo de um grupo de projeto que permite trabalhar estas matérias de uma forma operacional, eficiente e voltada para resultados e, obviamente, disponibilizar esta comissão, através dos grupos parlamentares e da mesa, para os esclarecimentos que forem sempre necessários, que a Sra. Ministra entenda trazer no âmbito daquilo que são as nossas competências. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra. Sim. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhor Deputado Pedro Cegonha, agradeço as referências que fez e, sobretudo, as questões. Eu julgo que vale a pena olharmos para este evento, como o Sr. Deputado disse, e bem, como sendo um evento da maior dimensão para o país, mas que possa projetar também uma imagem de um país coeso, de um país solidário, de um país que sabe acolher. E, desse ponto de vista, aquilo que foi decidido pelo Governo assim que houve a candidatura à Jornada Mundial da Juventude e a decisão foi mesmo criar um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho foi criado por resolução do Conselho de Ministros em 2021. Como sabem, com a pandemia, a jornada teve que passar de 2022 para 2023 e esse grupo de trabalho tem um responsável, o responsável é o coordenador do grupo de projeto, é o Dr. José Sá Fernandes, que tem feito um trabalho de juntar todas as partes que estão associadas a esta organização, sejam as câmaras municipais, diretamente as câmaras municipais de Lisboa, Loures e Oeiras, mas também junto da estrutura da Igreja, que é quem é a verdadeira organizadora deste evento,
E por isso aquilo que tem sido feito é tentar que corra tudo bem nas várias dimensões. A dimensão que deixei há pouco, mas que está a cargo do Sr. Embaixador Viseu Pinheiro, que é absolutamente essencial. Nós estamos a falar de 2 milhões de peregrinos que vão chegar a este território, a que se somam aos 2,7 milhões de portugueses, de pessoas que vivem na área metropolitana de Lisboa. Portanto, para termos a noção da dimensão, é preciso mesmo que as questões de segurança, não só porque tem este chefe de Estado e outros que possam vir a participar também, exige um cuidado extremo e por isso as forças de segurança têm estado a trabalhar nessa dimensão. A questão do plano de saúde, que é uma responsabilidade do Estado, como não podia deixar de ser, e da proteção civil, e que implica também que haja coisas tão simples como uma ambulância do INEM capaz de responder a uma emergência num espaço que se quer que seja seguro e com tanta gente tem mesmo que ter o Serviço Nacional de Saúde ali para responder de imediato, seja a proteção civil, seja as infraestruturas. Eu acho que o Sr. Deputado diz, e bem, é preciso perceber que quando nós estamos a falar deste evento, não podemos olhar para os gastos concentrando numa semana do evento. Temos que concentrar naquilo que é uma ambição, por um lado, de bem receber, de correr tudo bem, ao nível da mobilidade, ao nível da segurança, ao nível das infraestruturas que tem que ali se colocar. É bom não esquecer que o Estado assumiu a responsabilidade da descontaminação dos solos e também da proteção daquele solo, porque aquilo está sobre lodo e por isso é preciso fazer uma infraestrutura para que os o milhão de peregrinos que ali cabe não ceder o terreno e, portanto, tudo isto implica um investimento do Estado, que é um investimento que está a ser feito para que as coisas sejam também duradouras. Ora, fazendo este evento, há muito que era desejado que, depois da Expo 98, aquele espaço do Trancão à Bobadela fosse requalificado e fosse colocado ao serviço das populações. E, por isso, o grande objetivo é que, depois da Jornada Mundial da Juventude, e retirados os contentores, descontaminados os solos, encontradas as soluções para aquele espaço, que aquele espaço seja devolvido aos cidadãos de Lisboa e de Loures, mas que seja devolvido para que a população possa usufruir de um grande espaço de lazer, de um espaço verde, de uma zona requalificada e requalificando assim, completando assim a requalificação da zona ribeirinha depois da Expo 98. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, na pessoa da Sra. Deputada Sofia Matos. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, Comunicação Social, todos os que nos acompanham. Antes de mais, quero agradecer-lhe à Sra. Ministra por se ter disponibilizado para vir responder a estas questões. Não é muito comum fazer-se balanços a meio do campeonato, mas também percebemos que, ao fazê-lo, só contribuímos para que as coisas corram melhor, como foi a panágio e exemplo, os vários reajustes que se fizeram recentemente ao evento, e por isso nem tudo é mau quando estamos a prestar esclarecimentos. Portugal candidata-se a receber um evento único no mundo, como todos aqui já o dissemos, e nisso estamos todos de acordo, e que vai colocar o nosso país à prova quanto às suas capacidades logísticas e colocando assim o país no mapa mundo com boas ou com más razões. Esperemos que pelas melhores razões. O PSD vive, e imagino que o PSD na Câmara Municipal de Lisboa viva estes preparativos com a maior das alegrias, com empenho, mas também com muita ambição, no sentido de que tudo se concretize sem altercações, para que o evento tenha um sucesso sem precedentes em Portugal. Há duas formas de levarmos a cabo estas audições: estendendo um dedo acusatório a quem está a organizar, ignorando que o Governo e que as autarquias locais vão fazer investimentos que ficarão como um legado para as gerações futuras e melhorarão o nosso ambiente, ou então
expressando as nossas preocupações com o que ainda permanece por fazer nesta altura do campeonato. E vamos àquilo que nos preocupa, tentando acrescentar alguma coisa à discussão. Relativamente a algumas questões gerais. Este evento estava previsto inicialmente para 2022, já aqui foi dito. Viu-se adiado para 2023 por causa da pandemia, o que fez com que, durante este tempo, o Governo tivesse algum tempo para fazer algumas prospecções de mercado e, nesse sentido, eu perguntava o que é que fez o Governo, para além de estar a lidar com uma pandemia que todos sabemos que foi difícil, não ignoramos essa circunstância, o que é que foi feito desde que sabemos que éramos candidatos a receber o evento e até há bem pouco tempo, quando nos começamos verdadeiramente a preocupar com o assunto. Quantos jovens é que são esperados concretamente? Falou em 2 milhões, mas já há dados sobre isto, sobre as inscrições, etc. Se já existem ou não dados sobre o retorno financeiro que isto vai ter para o país, para além de todos os outros que são, que não se conseguem calcular, aqueles que se conseguem calcular, quais são? Com um evento desta magnitude em Portugal, que preparativos do ponto de vista operacional e logístico, estrutural, de alojamento, de mobilidade, de segurança, está o Governo a levar a cabo para receber tantos visitantes? Se a Jornada Mundial da Juventude está adjudicada ao nosso país há tantos anos, pergunto também por que motivo inscreveu o Governo no Orçamento de Estado para 2023 o recurso ao ajuste direto e à dispensa de fiscalização prévia do Tribunal Constitucional, assim como à excepcionalidade das despesas para o cálculo do limite de endividamento. Relativamente ao plano de mobilidade, sabemos todos pelas notícias que devia estar fechado desde o dia 24 de fevereiro último. Disse-nos aqui que só iríamos conhecê-lo no final de março. Estamos a menos de meio ano do evento. O grupo de projeto, que é a unidade de missão criada pelo Governo, só lançou o concurso para o plano de mobilidade há 1 ano. Pergunto porquê. Neste momento, já todos os agentes e organizadores, assim como as entidades contratadas, deviam estar a trabalhar sobre um projeto que já devia existir. Porque é que ainda não chegaram às forças e serviços de segurança, que, devo confessar, nos têm dito que estão preocupados, porque ainda não sabem nada sobre como é que vão operar. Nos dias em que se esperam, disse 2 milhões de pessoas, já existe ou não este plano, o mesmo já pode ser adiantado aqui, porque há pouco mais de meio ano, praticamente tudo ainda estava por decidir. Sabemos ou não que fluxos de peregrinos podemos esperar, porque os agentes económicos cá dentro e lá fora muito pouco ainda sabem sobre este assunto. Já podemos conhecer a oferta de comboios ou vamos continuar como desde o ano passado, em greves infinitas e em que os comboios de Portugal não vão servir nem a população residente, nem os que cá nos vêm visitar? Quanto ao fluxo internacional aéreo, já há um plano de contingência para os aeroportos, especialmente para a da Portela, que já está, sabemos, ultra pressionado. Os agentes turísticos internacionais, as delegações dos diferentes países, estão com dificuldades em entender como é que vão chegar a Portugal. Relativamente ao plano de saúde, quais os hospitais de retaguarda, unidades clínicas de média e de grande dimensão, tendas de maior ou de menor dimensão, existem? Onde é que vão estar? Relativamente ao acordo com a RTP, e vou terminar, Sra. Presidente, para terminar. Só foi assinado, como sabemos, há uma semana o acordo com a RTP ser o host broadcast. Toda a organização permanece às escuras sobre as soluções técnicas que a RTP precisa de ver instalados para acolher outras estruturas de televisão de todo o mundo. Sendo a RTP um canal público, como é que só ontem é que ocorreu esta reunião entre todos os organizadores e a RTP? E por último, por que motivo o grupo de projeto, a unidade de missão do Governo, vai permanecer em funções até 2024, ou seja, 16 meses depois de terminar a Jornada Mundial da Juventude, e o que é que justifica esta despesa? Com certeza terá uma justificação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos começar pelas coisas mais simples e depois desfazer alguns equívocos, Sra. Deputada. Sofia Matos, a quem agradeço as questões que colocou. Estão neste momento inscritos ao dia de hoje, dados da organização COL, estão inscritos ao dia de hoje, peço desculpa, 495.421 peregrinos. Eu queria
destacar que a nacionalidade de maior número de inscrição são 52.854 de Espanha, seguido de França, Portugal, Itália, Paquistão, Estados Unidos, Polónia, Brasil, México e outras nacionalidades. E por isso, neste momento, tem cerca de 500 mil inscritos já para esta jornada. Eu discordo da senhora deputada Sofia Matos, nem tudo é mau quando estamos a prestar esclarecimentos. Não, tudo é muito bom quando estamos a prestar esclarecimentos. E por isso vamos lá explicar o que eu posso explicar. A senhora deputada, como sabe, esta Jornada Mundial da Juventude foi adiada precisamente porque houve uma pandemia. Aquilo que foi feito de imediato em 2021 foi criar um grupo de projeto para que, junto a uma unidade de missão, se quiser chamar-lhe assim, por resolução do Conselho de Ministros, para que com a Igreja, com a fundação da JMJ Lisboa, se pudesse começar a trabalhar naquilo que são as responsabilidades do Estado. E eu julgo que vale a pena que a senhora deputada pegue não só na resolução do Conselho de Ministros 45/2021, como a resolução do Conselho de Ministros 102/2022, para perceber qual é o âmbito de trabalho desta unidade de missão. O plano de mobilidade, como eu lhe disse, ou melhor, vamos por partes. Quando eu cheguei a estas funções e fiquei com esta responsabilidade, aquilo que fiz de imediato foi reunir com todas as partes envolvidas. Nessa altura, estava um memorando a decorrer que não teve a aceitação nos primeiros tempos e onde as câmaras municipais colocaram questões sobre a capacidade de endividamento, sobre a dificuldade de fazerem este projeto, sobre se isto seria bom ou não seria. E o que eu expliquei é que havia um compromisso do Estado português, as câmaras municipais tinham responsabilidades pré-assumidas e tínhamos que as cumprir. Assim sendo, senhora deputada, aquilo que foi preciso fazer de imediato foi uma alteração ao Orçamento de Estado, que veio a dar o artigo 149 do Orçamento de Estado para 2022, permitindo não só que as câmaras ultrapassassem os limites de endividamento, mas também que pudessem recorrer a regras excepcionais de contratação pública. Depois da aprovação deste orçamento e desta norma, que foi vista previamente com as câmaras municipais, as próprias câmaras municipais levantaram problemas quanto à sua execuibilidade e à sua interpretação. Veio o orçamento para 2023, portanto, 6 meses depois, que veio fazer uma clarificação no artigo 127, creio eu, se não estiver enganada, para clarificar verdadeiramente quais eram as normas que, de resto, já estavam clarificadas. E, portanto, o grupo de projeto continua a fazer o seu trabalho. A comissão de acompanhamento, onde estão representadas todas as áreas governativas, continua a fazer o seu trabalho. Foi preciso, depois da Câmara Municipal, de haver um reajuste e de haver um memorando, foi preciso conferir ao grupo de trabalho outras competências, alargar-lhe as competências e dotar o grupo de trabalho, o grupo de projeto, de dotação financeira para garantir aquilo que eram responsabilidades de Câmara Municipal que não quis assumir. E estamos todos perfeitamente cientes disto e confortáveis com o memorando que foi assinado e com as responsabilidades de cada um. O plano de mobilidade, senhora deputada, volto a frisar, nós podemos querer encontrar dificuldades todos os dias. Este é um trabalho que está a ser feito diariamente. Volto a frisar que hoje de manhã tive a oportunidade de falar com a área metropolitana de Lisboa, com o coordenador do grupo de projeto, com a empresa que foi escolhida para fazer e desenhar o plano de mobilidade, que está neste momento a fazê-lo com todos os municípios e com todas as partes envolvidas, e com o Ministério das Infraestruturas e do Ambiente, já agora, que estão também envolvidos nisto, para quê? Para garantir não apenas a mobilidade, seja nos comboios, seja no metro, seja nos autocarros, seja nos elétricos, mas também que haja um passe trabalhado pela área metropolitana que seja mais barato para aqueles que aqui vão participar na Jornada Mundial da Juventude, mas também garantir, ao nível das infraestruturas, que os aeroportos conseguem acolher as pessoas, e já agora que falemos de coisas que são também necessárias e que são assumidas pelo Estado português, como os vistos para que os cidadãos de países terceiros possam entrar
em Portugal e, portanto, o plano de mobilidade, senhora deputada, seguramente, no final de março, é conhecido o seu... Tenho que terminar, que a senhora Presidente me está a pedir já. Sobre a RTP, a senhora deputada, eu respondo-lhe imediatamente assim com todo o gosto, mas não está atrasado, devo confessar, e este foi mesmo um dos dossiês que foi acompanhado a par e passo e que está neste momento a ser desenhado com a Igreja, aquilo que deve ser a programação que a Igreja tem para que a RTP possa fazer o serviço público que lhe compete. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Ministra, uma vez mais, de facto esta audição ainda faz mais sentido, porque percebemos, de facto, todos queremos entender melhor. Fala do plano de mobilidade e transportes, diz que o plano de segurança está em curso, o plano de saúde, mas para quando? Nós precisávamos de uma data, porque os municípios precisam de uma data concreta para começar a trabalhar. Depois, a senhora Ministra não respondeu nem à minha pergunta, nem do Partido Social Democrata em relação ao porquê da extensão do prazo da equipe de projeto. E a segunda pergunta que lhe faria é se confirma as notícias que vêm a público que diz que o gabinete de Sá Fernandes custa 30 mil euros em salários. Ora, se for mais um ano e meio de 30 mil euros de salários, qual é a justificação disto? Depois, entretanto, a senhora Ministra fala da situação dos contentores. A resolução do Conselho de Ministros, de facto, retira dali os contentores. A primeira resolução do Conselho de Ministros dizia que os contentores iriam, em princípio, para a alverca do Ribatejo. Entretanto, pelo que se sabe, não vão. Uma das questões que se faz é para onde é que vão os contentores, porque também tem uma ligação clara com a Jornada Mundial da Juventude. Depois já ouvimos aqui, entretanto, pela intervenção do Sr. Deputado Pedro Segonho, que diz, isto não, e a Sra. Ministra corroborou com a situação, ao dizer não é uma mera celebração religiosa. Mas vamos assumir de uma vez por todas. É um evento religioso, não tenhamos problemas de o assumir, porque não existe vergonha nenhuma em assumir que é um evento religioso. Pelo contrário, temos todo o orgulho em receber a Sua Santidade o Papa. Não é isso que está em questão. Creio que é transversal a todos os partidos que estamos de acordo com a realização. Agora, existem questões que, obviamente, podemos ter este tipo de explicação que não, e a Sra. Ministra vai-me perdoar a frontalidade, é uma das mais experientes do Governo a poder manobrar a qualidade das respostas e a forma como responde, tem muita experiência política, mas há questões aqui que temos que clarificar. Por exemplo, a ponte militar. Diz que o investimento por parte do Estado também consagra a ponte militar, mas a ponte militar também, no memorando de entendimento, também é a responsabilidade dos municípios. E diga aqui perante todos, para que é que serve a ponte militar? Porque até à semana passada não se sabia se seria necessária ou não, e tem custo aproximado de 1 milhão de euros, se a ser necessária se será meramente para a passagem do Papa Móvel, 1 milhão de euros, ou se passarão peregrinos por ali. Portanto, são as notícias, e se estão erradas, as câmaras municipais têm emprestado aos seus vereadores e às suas assembleias municipais informações que não coincidem com a realidade. Portanto, estas questões são importantes, é importante percebermos, porque hoje em dia basta olharmos para a sondagem que vem a público ou para o estudo que está a público e as pessoas concordam com a realização da Jornada Mundial da Juventude. Não é isso que está em questão. Aquilo que nós queremos perceber é exatamente o porquê de manter José Sá Fernandes até 2024, o porquê se existiu ou não problemas com a coordenação, ou se aquilo que aconteceu por Filipe Anacoreta Correia e por Carlos Moedas foi apenas um devaneio de uma noite, ao dizer que afinal existiam problemas de coordenação, se existiram ou não existiram problemas de coordenação, se esses problemas estão sanados, se a questão da ponte militar está resolvida. E a última pergunta, Sra. Ministra, deixo-lhe uma pergunta que é de veras, eu acredito que seja incómoda. Todos sabemos o preço dos passos. Todos sabemos o preço para entrar na Jornada Mundial da Juventude, existem várias tipologias de passos. Sra. Ministra, diga-me uma coisa, esperamos 2 milhões de participantes. Quanto é que custam os passos? Oscilam entre que valores? E quanto do valor dos passos reverte a favor do Estado ou das autarquias? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, eu volto a dizer,
O plano de segurança está a ser feito e, mais não digo, está em causa um chefe de Estado. E, portanto, o plano de segurança está entregue ao Sr. Embaixador Viseu Pinheiro, que é o secretário-geral do Serviço do Serviço de Segurança Interna. E, portanto, houve já várias reuniões com as forças de segurança. Aliás, aproveito para responder à pergunta também da senhora deputada que tinha colocado, várias reuniões com as forças de segurança ao mais alto nível e, neste momento, com as preocupações normais de quem está a 153 dias de um evento desta natureza, com as preocupações normais, mas que tem um plano de segurança feito, capaz de responder àquilo que é o desafio com que estamos confrontados. O plano de mobilidade, eu volto a dizer, está adjudicado à empresa, está a ser trabalhado com a área metropolitana de Lisboa, está a ser trabalhado com as câmaras municipais, está a ser trabalhado do ponto de vista técnico. Tive hoje uma reunião novamente com a área metropolitana de Lisboa, estará absolutamente concluído, e tem que ser concluído também com as forças de segurança, no final de março. No final de março. É esse o meu objetivo, é o prazo que tenho para lhe dar. E espero que as câmaras continuem a trabalhar como têm trabalhado. Cada uma das câmaras municipais tem responsabilidades definidas no memorando e tem tarefas para fazer e tem que as fazer e, felizmente, qualquer uma das câmaras municipais diretamente envolvidas, Lisboa, Loures e Oeiras, estão a fazer o trabalho que lhes compete. Neste momento, as reuniões da Comissão de Acompanhamento, que também estão estipuladas por resolução do Conselho de Ministros, onde estão envolvidas todas as áreas governativas, está a reunir todos os 15 dias para fazer a monitorização de todas as dimensões desta organização. Quanto aos contentores, Sr. Deputado, os contentores, volto a dizer, que julgo que não ouviu há pouco, os contentores foram assumidos desde a primeira hora pelas infraestruturas de Portugal, foi hoje retirado o último contentor, garantindo assim aquilo que se disse aqui há pouco pelo Sr. Deputado Pedro Segonho e pela Sra. Deputada Sofia Matos, que é a longevidade destes investimentos. A retirada daqueles contentores permitirá e justifica a extensão de mais um ano do grupo de projeto, precisamente para que, a seguir às jornadas, continue o trabalho de requalificação daquele espaço, para que aquele espaço possa ser devolvido com qualidade e para usufruto da população em geral. Quanto à ponte militar, Sr. Deputado, eu vou ser muito clara. A ponte militar a deslocação da ponte militar é obrigação do Estado, Ministério da Defesa, é um encargo do Estado. O encargo das câmaras municipais, seja Lisboa ou Loures, é que não basta pôr lá uma ponte, isto não é um Lego. É preciso fazer uma infraestrutura que garanta que, quer o Papa Móvel passe, quer passem os peregrinos, a ponte não cede. E, por isso, a parte da infraestrutura para manter a segurança da ponte militar faz parte das câmaras municipais. Se o Papa Móvel vai passar ou não, Sr. Deputado, a esta altura do acontecimento, eu não posso, não me compete a mim dizer isso, compete à Igreja, mas diria que neste momento não está sequer definido esse trajeto. E julgo que respondi a todas as questões que colocou. Julgo que não me esqueci de nenhuma. Eu aproveito só porque tenho um minuto para responder à Sra. Deputada Sofia Matos. Alojamento e alimentação faz parte da dimensão da organização da Fundação Jornada Mundial da Juventude da Igreja. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou a palavra à Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os restantes deputados, todos os presentes. Já foi várias vezes aqui dito hoje e eu gostaria de voltar a reforçar que a Iniciativa Liberal não tem nada contra a vinda do Papa Francisco a Portugal, antes pelo contrário. Vemos com muito bons olhos aquela que será a sua primeira vez em Lisboa, desde que assumiu a qualidade de Papa, assim que sucedeu ao Papa Bento XVI. A verdade é que são milhares de jovens que vão estar em Lisboa para participarem na Jornada Mundial da Juventude e esta será
como também já se disse hoje, uma iniciativa com repercussão internacional. E é precisamente por isso que é importante todos os partidos aqui presentes, os da oposição e não só, o próprio Partido Socialista também tem esse dever, de escrutinar todos os fundos e todos os custos financeiros desta iniciativa, naquilo que diz respeito naturalmente ao Estado, bem como todos os atrasos que já estão registados neste plano inicial e que poderão vir a tornar-se ainda mais dispendiosos. Não se trata de um ataque ao evento, novamente, pelo contrário, é garantir que corre tão bem quanto possível, tanto que será o primeiro de muitos, esperemos nós. Não falta quem exprima alguma indignação pelo elevado valor e do custo global que todos nós temos conhecimento que esta iniciativa terá, precisamente pelo facto de, nas jornadas de Madrid, serem gastos 50 milhões de euros, na de Brasil apenas gastaram 20 milhões e a mais recente foi realizada no Panamá, em 2019, gastaram-se apenas 18 milhões e, portanto, mesmo percebe-se a indignação das pessoas quando estes valores são públicos. Já se falou aqui das verbas que foram aprovadas no Conselho de Ministros, não vou voltar a referir novamente, mas em janeiro foi mencionado um outro montante, aquele que teria sido inicialmente anunciado, de 36,5 milhões, passando-se para os 30 milhões de euros, a senhora Ministra também já referiu, e este valor é para ser gasto em, por exemplo, instalações sanitárias, transmissões televisivas, já referiu, um centro de comando de segurança, um centro de apoio à imprensa. E embora este evento tenha sido anunciado há 4 anos, à boa maneira portuguesa, deixou-se o tempo passar e agora, algo que se faz tarde, que temos de fazer tudo em cima do joelho. Foi constituído um grupo de projeto, coordenado por José Sá Fernandes. Os valores de salários e a equipa também já foi aqui hoje referida. Também já foi referido que o mandato deste grupo de projeto foi prolongado até ao final de 2024, mais precisamente até dezembro de 2024, muito depois da realização das jornadas, e o que não se percebe, na nossa opinião, e por isso mesmo a minha primeira pergunta à senhora Ministra seria precisamente esta: porque é que esta equipa, que tem um mandato até 2024, até dezembro de 2024, quando o evento se realiza no verão de 2023, e o porquê deste alargamento? É também compreensível que as entidades que estão envolvidas na realização deste evento tenham deixado de esgotar prazos, sem cautelarem aparentemente o dinheiro que é dos contribuintes, ao ponto desta polémica ter ocorrido, ao ponto da polémica do Walter Park ter ocorrido quando faltava apenas meio ano para a realização do evento. Portanto, reafirmamos a posição da Iniciativa Liberal de contestação da utilização sistemática do dinheiro dos contribuintes em despesas que não estão devidamente fundamentadas. A receita pública que decorre daqueles que são os nossos impostos e dos impostos portugueses devem ser usados com contenção, com extremo rigor, e temos receio que não seja isto que está a acontecer, por muito que mérito que tenha a iniciativa em causa. E por isso passaria às perguntas, e a primeira pergunta, além da que já foi feita, que teria para a senhora Ministra, por que motivo o Governo deixou derrapar os custos desta iniciativa, nomeadamente relativamente ao Walter Parco, e só acordou agora para o problema quando foi confrontado com a polémica? Porque é que motivo as jornadas de Lisboa custarão, no que diz respeito ao Governo, quase o dobro daquilo que tinha sido o custo total anterior e aquele que foi realizado em 2019 no Panamá? Já existe um plano de segurança? Está atrasado? Em que fase é que está? Quais vão ser as medidas de segurança quando se espera um número de peregrinos que pode duplicar aquela que é a população de Lisboa? Já foi anunciado que será montado um hospital de campanha durante as jornadas. Quanto é que custará esta estrutura? O coordenador do projeto, José Sá Fernandes, afirmou numa audição aqui no Parlamento que estima um retorno financeiro na ordem dos 350 milhões de euros. Quais são os estudos que suportam esta afirmação? Quase 2/3 dos portugueses, segundo uma recente sondagem, discordam das verbas que estão canalizadas pelo Estado para as jornadas. Está preocupada com esta sondagem quando faltam apenas 5 meses para o evento. E, por último, confirma que serão formalmente repostas as fronteiras terrestres durante a realização da jornada, devido à presença do Papa em Portugal. Obrigada. As fronteiras terrestres. Muito obrigada, senhora deputada. Dou a palavra à senhora Ministra. Muito obrigada, senhora Presidente.
Obrigada, senhora deputada. Eu julgo que eu tenho alguma dificuldade em responder-lhe algumas das perguntas, porque já respondi. Bom, em primeiro lugar, nós não devemos comparar o que não é comparável. A Jornada Mundial da Juventude no Brasil ou no Panamá não é a mesma coisa que uma Jornada Mundial realizada em Portugal. A Jornada Mundial de Madrid, tanto quanto sei, foi muito financiada por entidades privadas, além da Igreja, não foi apenas a Igreja, e o Estado não colocou dinheiro. Eu gostaria de recordar que o Estado português, quando aceitou este desafio e organizar e receber a Jornada Mundial da Juventude, fez uma resolução do Conselho de Ministros, que eu volto a apelar a que leiam, Resolução do Conselho de Ministros 45/2021, que determina a constituição de um grupo de projeto para acompanhar com a Igreja, que tem a fundação da Jornada Mundial da Juventude, que é responsável por esta organização, mas para acompanhar aquilo que são as responsabilidades do Estado. E leia-se nas responsabilidades do Estado, nas tarefas do Estado, acompanhar e coordenar a preparação da JMJ, coordenar e gerir e executar as tarefas necessárias ao cumprimento das suas responsabilidades, colaborar no planeamento de trabalhos e respectivo faseamento, acompanhando a realização de estudos, projetos e empreitadas, minimizar eventuais constrangimentos à atividade logística. E dizia-se nessa primeira resolução do Conselho de Ministros que havia um gasto do Estado, sem nenhuma derrapagem, senhora deputada. O prazo está cumprido, hoje foi retirado o último contentor. Primeiro. Esta obra era uma obra de 6 milhões de euros que está contabilizada pela IP, ou pelas infraestruturas de Portugal. E essa foi a primeira e era a única responsabilidade que o Estado tinha. Acontece, porém, que os senhores deputados sabem, não por mim, mas porque as pessoas às vezes gostam de vir cá para fora explicar algumas coisas que não conseguem resolver, e aquilo que eu fiz foi tentar resolver os constrangimentos para que as câmaras municipais pudessem recorrer às normas excepcionais da contratação pública e a não limite de endividamento nas câmaras municipais para poderem fazer face às obrigações que tinham assumido com a Jornada Mundial da Juventude. Não tendo sido possível, o Estado, porque um Estado de bem e que é responsável, não deixa ficar um acontecimento a meio. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi uma nova resolução do Conselho de Ministros em outubro de 2022 para reforçar as competências do Grupo Projeto, que até aqui não tinha que contratar nem torres multimédia, nem instalações sanitárias, nem tinha que colocar o abastecimento da água. Todas essas dimensões foram dimensões que decorreram da impossibilidade das câmaras municipais assumirem essa parte. E, portanto, nessa impossibilidade, o Estado faz uma nova resolução do Conselho de Ministros onde diz que pode gastar até 20 milhões de euros. Eu já expliquei aqui quais são os gastos que o Estado tem que fazer. E tem a ver plano de segurança, plano de mobilidade, saúde, proteção civil, tudo o que são infraestruturas que não ficaram no âmbito, na esfera da competência da Câmara Municipal de Lisboa, designadamente para a questão do trancão, e todas aquelas verbas que nós entendemos que devem ser. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa, porque é a minha experiência de parlamentar. Nós não podemos dizer coisas imprecisas como o Estado deixou de derrapar. Amanhã pode ser até uma parangona do jornal, mas não corresponde à verdade, não há nenhuma derrapagem. Nem derrapagem de orçamento, nem derrapagem de tempo naquilo que são as coisas que têm que ser feitas. E, por último, senhora deputada, eu gostava de lhe dizer que não comento sondagens, mas há uma coisa que eu sei, é que nós temos que ter a responsabilidade de perceber que no momento em que estamos, em que as pessoas são confrontadas com o aumento do custo de vida, o que um Estado responsável tem que fazer é responder
às necessidades das pessoas. E dessa parte, o Governo tem dado a resposta que é possível dar face ao aumento de custo das pessoas com do custo de vida das pessoas com várias medidas. E aquilo que estamos aqui a fazer é assumir uma responsabilidade, que é uma responsabilidade do Estado, que pode ir até este montante, mas que pode ficar abaixo, porque evidentemente que o Estado também, como responsável que há, tem que negociar e renegociar aquilo que são as responsabilidades contratuais que tem para que os custos sejam os mais baixos possíveis. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra. Gostaria, nesta audição, também de lhe poder colocar algumas questões, mas antes fazer uma referência para dizer o seguinte. A realização deste evento no nosso país, da Jornada Mundial da Juventude, é de facto uma grande realização e que tem a previsão, como já foi aqui dado um conjunto de números, da participação muito expressiva de milhares e de milhares de jovens de todo o mundo. Os seus impactos são múltiplos, assim como as dimensões que estão associadas a este evento. Mas aquilo que gostaríamos de referir também é que a Sra. Ministra, na sua intervenção, já fez referência que o espaço onde irá decorrer este evento será um espaço, será um parque verde para a população, e isso parece-nos que aquilo que é importante, e vou alargar esta referência, porque os investimentos nos diversos equipamentos, sabemos que alguns não serão da responsabilidade do Governo, mas aquilo que for o investimento realizado nos equipamentos, nas infraestruturas, é importante que efetivamente sejam concebidos para que possam ter uma utilização futura pela nossa população, pelos jovens, mais diversas iniciativas. Como é também importante que haja uma contenção no plano orçamental, ainda agora a Sra. Ministra fez referência ao agravamento das condições de vida que se assiste no nosso país. Isto agora dava uma outra discussão e um outro tema, mas que não é para aqui, mas muito gostaria da minha parte, mas que não é para aqui, mas isto para dizer o quê? Que não deve haver de facto desperdícios, nem deve haver gastos que não têm qualquer tipo de justificação. Aquilo que junto a este espaço está, por exemplo, um skatepark amplamente utilizado pelos jovens e que muito deve ser potenciado essa sua mesma utilização e a sua preservação. O que é que nós gostaríamos de perceber, Sra. Ministra? Como é que avalia a articulação que está a decorrer entre o Governo e as diversas entidades que estão na organização deste evento? Esta era uma primeira questão. Já fez referência que o alojamento e a alimentação não é competência do Governo, mas gostaríamos de perceber como é que o Governo tem estado a acompanhar também esta realidade, porque estamos a falar de um número muito significativo de jovens que se espera no nosso país e que traz naturalmente exigências grandes também a este nível, em particular do alojamento. Já ouvi aqui também trazia aqui questões relativamente aos transportes públicos, à saúde, à proteção civil. Eu já ouvi aqui as respostas da Sra. Ministra relativamente a esta matéria, mas há um conjunto de transportes públicos que são da responsabilidade do Governo. Podemos dar referência do metro, do transporte fluvial, do transporte ferroviário e que há competências diretas, digamos, quando são transportes que estão sob a tutela do Governo. Era importante, a Sra. Ministra fez referência que se espera que o plano esteja concluído no final do próximo mês, mas estas são matérias de facto de grande importância, porque os impactos, com o número de jovens que se prevê no nosso país, tem de facto um impacto muito significativo. No plano da proteção civil, a questão que lhe coloco é quando é que se prevê que este plano, na área da proteção civil e da segurança, esteja concluído e os meios que ou seja, serão necessários naturalmente mobilizar um conjunto de meios para assegurar uma resposta, esperemos que não seja necessária, como é óbvio, é o que todos aguardamos, mas que era importante perceber também os meios necessários para isto.
Sobre a saúde, esta foi a área onde a Ministra, pelo menos daquilo que no decorrer desta audição, ouvi menos da sua parte, pode ter sido falta de percepção minha, mas gostaria de perceber o que é que está a ser planeado na área da saúde. Naturalmente, nós também esperamos que não venham a ser necessários, mas tem que estar previsto naturalmente face ao enorme número de jovens que está previsto estar no nosso país. Isto exige naturalmente reforço do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde também. Estamos a falar na área metropolitana de Lisboa e era importante perceber o envolvimento que está a ser previsto por parte das estruturas da saúde, quer dos cuidados de saúde primários, quer também das unidades hospitalares, e como é que se pretende organizar esta resposta. Duas últimas questões para terminar. Sendo de facto um evento com a participação de um grande número de jovens, a questão que gostaria de lhe colocar era que envolvimento é que está previsto das diversas expressões do movimento associativo juvenil do nosso país. Há aqui um conjunto de matérias que também seriam importantes abordar, porque o investimento que está previsto por parte do Governo nestas jornadas é um investimento significativo. Seria importante também, ao longo dos anos, vou terminar, seria importante também um investimento muito mais significativo e um reforço do investimento e no apoio ao movimento associativo juvenil no nosso país, até tendo em conta que os impactos da pandemia ainda estão presentes e que os impactos também do aumento de um conjunto de custos também afetam o movimento associativo juvenil. Eram estas as questões. Muito obrigada, Sra. Deputada. Fica para depois, para os 2 minutos. Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, agradeço as suas perguntas e sublinho a importância do que disse. É mesmo importante que este investimento tenha um retorno, e o retorno imediato que eu vejo é o retorno de deixarmos aquele espaço requalificado para as futuras gerações e devolver a zona ribeirinha às pessoas, porque acho que também é importante quando fazemos isto, não ser uma coisa efêmera, mas que possa ter utilidade para o futuro, e por isso não podia estar mais de acordo consigo que não deve haver gastos sem justificação, temos que ser contidos naquilo que devem ser as despesas, e sim, podemos fazer a discussão sobre o aumento dos custos de vida e as soluções que temos que encontrar e que vamos encontrando para o longo dos tempos. Sobre a articulação, eu quero voltar a sublinhar a importância de o Governo estar bem articulado com todos os intervenientes nesta organização, sejam as câmaras municipais de Oeiras, Lisboa e Loures, seja com a Fundação da Jornada Mundial da Juventude, ou seja, a Igreja, seja com o grupo de projeto. Eu própria tenho feito tudo o que posso para estar presente nas reuniões das comissões de acompanhamento, precisamente para ir desbloqueando alguns dos processos e ajudando a articularmos-nos ainda melhor. Quanto ao alojamento e alimentação, eu disse há pouco, é responsabilidade da Igreja. Ainda assim, aquilo que foi solicitado face ao número de jovens que vão chegar ao país é que as pousadas da juventude tenham disponibilidade para receber alguns destes jovens, mas também foi pedido que os agrupamentos de escola pudessem disponibilizar os seus pavilhões, de forma a que as pessoas possam ali também ficar, e essa é uma articulação que está a ser feita não apenas através do Ministério da Educação, mas também com as próprias dioceses, porque é quem sabe quantas pessoas vão chegar a cada parte do território. As infraestruturas, o Ministério das Infraestruturas, disse-o há pouco, e o Ministério do Ambiente têm assento também nesta comissão de acompanhamento, e os seus representantes têm já feito reuniões com o metro, a CP, o transporte fluvial e também o transporte ferroviário, porque temos bem consciência da dimensão que isto implica e da necessidade de responder face ao aumento de fluxo e de pessoas que vão aqui estar, e dizer-lhe que a Proteção Civil e a Segurança Social e as forças de segurança têm tido aqui uma articulação boa. Eu
eu quero descansar os senhores deputados, e julgo que é muito importante descansar, dizendo: conhecerão os meios que estão disponíveis, ser disponibilizados, as forças de segurança que estarão no terreno, e estarão todas, os meios todos que serão disponibilizados para isto, e, portanto, a seu tempo saber-se-á. De qualquer forma, eu quero descansar no sentido de dizer que o plano de segurança tem estado a ser construído e está já em fase bastante avançada, mas evidentemente que falta o plano de mobilidade para se acertarem coisas, e isso ainda implica e requer algum tempo. Quanto ao plano para a saúde, senhora deputada, eu não estou em condições neste momento de avançar, até porque há reuniões ainda a ter com o Ministério da Saúde, mas posso comprometer-me, assim que houver, a passar essa informação também aos senhores deputados, porque acho que é a minha responsabilidade. Diz e bem, envolve muitos jovens, e eu tenho em todos os espaços, uma vez que também tenho a tutela da juventude, em todos os espaços onde posso, ainda esta semana com o Encontro Nacional da Juventude em Guimarães, e há instantes aqui no Senado, onde estava o encerramento, a cerimónia de encerramento do Ano Europeu da Juventude. Eu tenho feito um apelo muito forte a que o associativismo juvenil se envolva, mesmo no Conselho Consultivo para a Juventude, e convidei o Cardeal Tolentino Mendonça e também o Sr. Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, Dr. Vera Jardim, a quem pedi que pedisse a todos os líderes das confissões religiosas em Portugal que nós pudéssemos, no início de abril, ter um encontro sob a égide da Jornada Mundial da Juventude, mas para discutir com o Dom Tolentino e com os líderes religiosos e os nossos jovens, o movimento associativo, discutir aquilo que me parece ser absolutamente essencial no momento em que vamos receber a Jornada Mundial da Juventude, que é o diálogo entre religiões, o diálogo entre as civilizações, e que possamos também, a partir daqui, transmitir aos nossos jovens que o mundo deve ser um mundo de segurança, de paz, de liberdade e de democracia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. E dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra. Eu creio que a discussão que se tem criado nos últimos meses em torno da Jornada Mundial de Juventude não tem que ver com a sua realização em si, mas sim com a questão da utilização de dinheiros públicos e da forma como a organização em si será feita. E, nesse sentido, a primeira questão que eu acho que seria importante e que nós temos colocado algumas vezes é o que é que levou, efetivamente, a esta escolha que foi feita do tipo de financiamento que está a ser feito deste evento. Ou seja, sabemos que noutros países o financiamento não foi feito através dos governos, dos Estados, na sua grande maioria. Há sempre matérias que inevitavelmente terão que ser os Estados, como a segurança, parece-me absolutamente óbvio que qualquer Estado tem sempre que assegurar essa parte, mas há outras matérias que sim ou não. E, portanto, a primeira questão é porquê, quando esta candidatura, a escolha por financiamento maioritariamente público, daquilo que se sabe até agora. E isto leva-me a uma segunda questão sobre escolhas. Referiu muitas vezes a questão do espaço em si onde vai ficar. É verdade que aquela zona de Loures e de Lisboa tem necessitado de intervenção há larguíssimos anos. Essas propostas têm sido feitas há larguíssimos anos. A verdade é que só agora, a reboque, digamos assim, deste evento, é que estamos a falar dessa requalificação. Mas, ao mesmo tempo, e por várias vezes durante a audição de hoje, a Sra. Ministra referiu problemas ou seja, matérias de segurança, de estabilidade do próprio solo, onde vão colocar várias estruturas que nos deixam, obviamente, preocupadas. Ou seja, que há essa necessidade de investimento extra, digamos assim, porque é um local que tem problemas de estabilidade do solo. Questionar, então, porque a escolha por esse espaço e não por outro que, eventualmente, pudesse oferecer condições de estabilidade do solo diferentes.
Em terceiro lugar, uma questão que nos parece que tem sido pouco falada, que tem a ver com a mitigação de impactos. É verdade, e isso tem a ver não só com o plano de mobilidade, mas tem a ver também com a forma como toda a área metropolitana, não apenas Lisboa, não apenas Louros, mas toda a área metropolitana, como é que os residentes e as pessoas que trabalham durante os dias de realização destes eventos verão o seu dia-a-dia afetado durante esses momentos. Eu falo, por exemplo, do plano de mobilidade, disse-nos que até ao final de março teremos esse documento. Eu creio que ele é extremamente importante para não corrermos o risco de eventuais impactos ou de termos um sistema de transportes que pode colapsar com o número brutal de pessoas que irão utilizar esses transportes, além de toda a gente que terá que utilizar e que já utiliza hoje em dia para se deslocar para o trabalho, para fazer a sua vida. E, portanto, aguardaremos até ao final de março sobre esse plano, mas gostava de perguntar porquê a escolha por uma empresa externa para ajudar a fazer este plano, quando a Autoridade Metropolitana tem todos os dados, parece-nos, e toda a capacidade para apresentar um plano de mobilidade e, portanto, gostaríamos de perceber o porquê deste recurso a uma empresa e se nos puder dizer qual é que é a empresa que está aqui em causa. Sobre a articulação com as câmaras municipais, também já agora gostava de perceber que tipo de articulação é que está a ser feita. Várias vezes questionámos, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa sobre a questão da mobilidade, sempre nos responderam, isso não tem nada a ver connosco e, portanto, perguntem noutro lugar. E, portanto, gostava de perceber, afinal, qual é que é essa articulação. Sobre a questão da habitação, referiu-nos aqui que ainda agora haverá disponibilidade de pousadas de juventude, eventualmente pavilhões de escolas, a responsabilidade, apesar de tudo, é da Igreja, mas com certeza já viu, como eu e como toda a gente, enfim, vários anúncios a disponibilizar arrendamento para, em especial, a semana em particular de agosto, que creio que deixam toda a gente absolutamente chocadas, por cima da crise de habitação que já se vive neste momento. E, portanto, que forma de mitigar estes impactos é que o Governo tem pensado em articulação com as várias entidades para esta matéria, porque se a situação já é hoje em dia absolutamente insuportável para quem quer, neste momento, morar e viver em Lisboa, enfim, como é que isto irá ser colmatado? Ou seja, porque nós precisamos de ter resposta não só ao evento em si, aos milhões de pessoas que vêm visitar e participar nesse evento, mas, acima de tudo, temos que ter respostas para as pessoas que já cá moram e que vão ver a sua vida extremamente impactada, e isso é que nós ainda não conseguimos perceber, como é que esses impactos vão ser mitigados. Uma última questão tem a ver com a devolução da Frente Ribeirinha, as preocupações ambientais também que existem sobre esse espaço para o futuro. Já se disse em algum momento que parte desse espaço poderia servir para eventos de grande dimensão, o que poderá não ser exatamente compatível com necessidades de proteção ambiental daquele local, são questões que ainda não estão definidas, mas disse-nos que o grupo de missão se mantém para responder também à requalificação daquela zona. E eu pergunto porquê, porque eu creio que os municípios, nessa questão em particular, têm muito a dizer e serão necessariamente os principais envolvidos nessa matéria. Portanto, não consigo perceber exatamente o que é que o grupo de missão terá depois que ver com esta decisão futura que os municípios, parece-me a mim, é que terão que tomar. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente. 3 perguntas concretas, que julgo que têm resposta concreta. Porque é que o Governo decidiu investir agora mais esta verba? Eu expliquei aqui há instantes, depois de tomar posse, houve várias reuniões com as várias câmaras municipais envolvidas, chegou-se à conclusão por parte da Câmara Municipal em particular da Câmara Municipal de Lisboa, que não podia assumir um conjunto de tarefas às quais o Estado achou que devia responder e por isso mesmo aqui estamos a fazer este investimento. Eu volto a frisar que é um investimento que tem um impacto positivo porque nós estamos a falar daquela área
que será requalificada a seguir a este momento e cuja requalificação, aliás, começa neste momento, tem um impacto positivo porque é um evento de âmbito nacional, mas que projeta Portugal em termos internacionais e, portanto, isso também exige uma responsabilidade do Estado português e volto a dizer o que disse há instantes: nenhum gasto deve ser supérfluo, deve haver contenção naquilo que deve ser feito e não é por acaso que diz o gasto pode ser até aqueles 20 milhões e, portanto, tudo o que pudermos cortar, devemos cortar. Quanto ao solo, Sra. Deputada Isabel Pires, aquilo que eu disse é facilmente consultável também. Foi pedido à APA que fizesse através da CCDR, uma avaliação dos terrenos, uma vez que havia associações que diziam que aquilo era um terreno contaminado e não era possível colocar ali pessoas, estando contaminado, e, portanto, veio o relatório a dizer que não havia perigosidade e, portanto, não estavam contaminados. Ainda assim foi preciso fazer um tratamento, porque são águas, são terrenos movediços e, portanto, para garantir, não é por acaso, que as parcelas só aguentam com X pessoas e, portanto, estas coisas também têm a ver com o plano de segurança, só X pessoas por metro quadrado, por isso a lotação daquele espaço está já definida também pela organização, precisamente para garantir que não há nenhum precalço que nos assuste. Portanto, segurança do solo, segurança do espaço. Quanto ao plano de mobilidade, eu quero acrescentar duas preocupações que me parece que estão a perpassar por aqui, e bem, e que têm a ver, tem que haver reforço dos transportes públicos, porque nós estamos a falar de mais gente. É um desafio grande. Mas tem que haver este reforço e está a ser ponderado este reforço. Os passes a existirem e que estão a ser trabalhados para não congestionarem as bilheteiras, nem as apps, nem isso tudo, no manual, para aqueles que são os peregrinos que vêm e que se vão inscrever nas jornadas, será feito um kit que não é da nossa responsabilidade, é da responsabilidade da Igreja e que, portanto, no kit do peregrino, que é assim que se chama, isto pode sempre mudar os nomes, mas para já é o kit do peregrino, terá também lá dentro, conterá o passe, precisamente para que a pessoa não congestione as bilheteiras. Quanto às articulações, eu tenho sempre para mim que a melhor maneira de nós vencermos as adversidades é continuarmos a trabalhar no foco essencial, é conseguirmos estabelecer pontes, no caso da jornada é a ponte militar, mas no caso desta negociação e desta coordenação é necessária a necessidade de termos todos bom senso, boa disposição e concentração naquilo que é essencial, que este evento seja um sucesso, porque se for um sucesso, ele é um sucesso não para mim, que estou a coordenar toda esta operação, mas é seguramente um sucesso para todo o país, para todos os senhores deputados e, por isso, uma das coisas que posso fazer também é convidá-los a brevemente poderem ir ao local e podermos conhecer como está o Trancão, como ele está a ser melhorado, como as câmaras municipais estão a trabalhar, como a Igreja está a trabalhar, são muitos voluntários que já estão ao serviço do país e como o Governo também está a fazer aquilo que lhe compete, coordenar, garantindo segurança e sucesso deste evento. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Terminamos assim esta primeira ronda, entramos na segunda ronda de 2 minutos aos senhores deputados, ao qual depois a Sra. Ministra responderá até ao valor total do somatório de todas as intervenções. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é a Sra. Deputada Susana Amador. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, caros colegas. Dizer antes de mais que o Papa Francisco, a propósito deste evento, disse que o mesmo e que estas jornadas tinham como grande desafio promover a cultura do encontro, entre os jovens em particular, e não a cultura do confronto. Eu acho que esta frase diz tudo sobre o espírito das jornadas e sobre o primeiro grande impacto destas jornadas, que é o impacto de promover esta cultura de paz e de diálogo
e também de diversidade cultural, de saber acolher o outro, de saber acolher aquele que é diferente e que é muito importante no momento em que o mundo atravessa. Um mundo que tem neste momento 28 conflitos armados, um deles no coração da Europa e que faz agora, infelizmente, um ano de grande sofrimento e devastação humana. E, portanto, este impacto e este investimento no diálogo e na paz não tem preço. E esta era a primeira referência que queria deixar e desejando, obviamente, o maior sucesso a este evento, a esta realização coletiva e que será, seguramente, mais uma vez, um momento singular para Portugal, como país que sabe organizar grandes eventos, como foi o caso também recente da Conferência dos Oceanos, a Web Summit, entre tantos outros. Depois, referir o segundo grande impacto, que é o impacto transformador e que aqui foi, de facto, também espelhado nas diversas intervenções. Transformador da paisagem, transformador do território, transformador de um ponto de vista ambiental e que permite, de facto, mais qualidade de vida, mais fruição e mais lazer para os habitantes de Lisboa, em particular para os habitantes de Loures, que vão ter, de facto, um espaço de grande qualidade, de grande dimensão. Estavam, no fundo, impedidos de estar em convívio com a frente ribeirinha e agora essa frente é devolvida. E esse impacto transformador também não tem custo, porque a qualidade de vida das pessoas deve ser, de facto, um desígnio e um imperativo dos autarcas, mas também a nível nacional. Depois, o terceiro grande nível de trabalho aqui, e que hoje a Sra. Ministra referiu, e que era também dos grandes desafios para esta audição, era identificar de forma clara, como fez, e de forma cristalina, como fez, os diversos níveis de responsabilidade. E, portanto, esse era o objetivo deste requerimento, ao qual o PS anuiu desde logo, porque sabia que com a sua objetividade a maior parte das questões foram resolvidas e esclarecidas num processo que é um processo evolutivo e continuado no tempo e que não se fecha nesta audição. E, portanto, vários níveis de responsabilidade, desde logo a fundação da Igreja, das Jornadas Mundiais da Juventude, uma entidade pública, canónica, que tem orçamento próprio para este evento, a par da responsabilidade do Governo. Por último, Sra. Ministra, referir que a transparência é muito importante, Sra. Presidente, e ficou aqui também claramente identificado que não haverá opacidades. As resoluções do Conselho de Ministros, o Orçamento de Estado, o portal base estão a funcionar e, portanto, todos os senhores deputados podem aceder a esta informação. Senhora Presidente, com a sua tolerância, dizer que da parte desta Comissão e da Assembleia da República em particular, o que queremos fazer é continuar a acompanhar este evento com o escrutínio e a fiscalização, que é a panagem desta Assembleia da República e que saberemos ou numa ida ao local ou com mais informação continuada, iremos continuar a fazer a nossa missão e a Sra. Ministra a sua, com a qualidade que lhe reconhecemos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, dar as boas-vindas a esta Comissão Parlamentar, cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Sra. Ministra, nós, quando um país decide tomar a seu cargo a organização de um evento como são as Jornadas Mundiais da Juventude, tem de o fazer com um apurado sentido de Estado, porque ele efetivamente tem uma repercussão que é económica, já aqui foram aventados alguns valores, que é naturalmente da requalificação que vai proporcionar, é naquilo que vai envolver, é na imagem que vai devolver do país que somos, é ecuménico, portanto, muito para lá daquilo que é a Igreja Católica, e o PSD, desde o início, quer naturalmente com os atores, como é a Câmara Municipal de Lisboa, mas globalmente como partido orgulhoso e perfeitamente ciente do valor que Portugal tem, esteve sempre ao lado deste sentido de Estado e é esse que incorpora. Aliás, na intervenção que aqui fez a Sra. Deputada Sofia Matos, creio que demonstramos de forma clara que é possível ter um sentido de Estado aliado às perguntas que esta fiscalização e que a visita da Sra. Ministra a requerimento do Chega aqui também nos proporcionou. Naturalmente, é, como agora se dizia, um processo evolutivo, o que significa que estaremos cá para fiscalizar até ao fim, é esse o nosso papel e, naturalmente, quando o evento terminar, queremos todos que fazendo um balanço muitíssimo positivo daquilo que venha a ocorrer, mas enfim, de maneira a também perceber o que é que podia ter corrido melhor, como nos compete quando falamos de dinheiros públicos. É preciso dizer também, e devo confessar, como peregrina em duas anteriores Jornadas Mundiais da Juventude, que isso deve apurar o facto de estarmos de forma tão exposta aos olhos de todos, deve apurar a forma como nos comportamos. Isso significa que tenho aqui que reforçar duas perguntas que nos parece que ficaram por responder.
ou que decorrem até daquilo que foi dito, que é uma delas, quando nos falou na coordenação de projeto, que fica até final de 2024, do que percebemos é para coordenar a requalificação que é posterior, portanto, as consequências da requalificação que são posteriores ao evento. Queremos perceber se isso acontece porque, eventualmente, as câmaras municipais entenderam que não deviam ser elas a requalificar, a ficar responsáveis pela requalificação dessas zonas, ou se o Governo entendeu que o devia fazer. Vou terminar, Sra. Presidente, ou se, e já agora, naquilo que é o facto de ainda não se conhecer o plano de mobilidade e o plano de segurança, se a Sra. Ministra está em condições de garantir que as autarquias que estão envolvidas têm acesso, apesar de ainda não conhecerem estes planos, às informações de que necessitam para a organização. Louvando e terminando, louvando o sentido de Estado que a Sra. Ministra foi demonstrando, só podemos lamentar que o mesmo não tenha acontecido com todos os interlocutores e também louvar aqui este espaço de encontro do Partido Socialista, que talvez pudesse ter sido mais extensivo a outros fóruns onde este processo também decorre. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sra. Presidente, Sra. Ministra, uma vez mais, eu não posso deixar de fazer uma consideração em relação ao que aqui já foi dito. Aliás, é pena não estar cá a Sra. Deputada Paula Santos, quando vem o PCP de falar daqui de algumas questões, e uma das coisas que o PCP tratou em relação à Jornada Mundial da Juventude deixou um dossiê vazio na Câmara Municipal de Louros e não fez absolutamente nada, sendo que o anterior Executivo era do Partido Comunista. E deixou a batata quente para ser resolvida a posteriori. Depois, Sra. Ministra, há aqui perguntas concretas. A Sra. Ministra falou consecutivamente na questão de serem 2 milhões de peregrinos. A informação que temos, quer nas câmaras municipais, quer nas forças de segurança, é que todos os planos de segurança e de mobilidade estão a ser trabalhados com base num 1 milhão de peregrinos. É aquilo que existe de informação. Por isso, onde é que vamos buscar a outra questão? Depois, a Sra. Ministra falou diversas vezes da resolução do Conselho de Ministros. E na resolução do Conselho de Ministros diz, por fim, considerando que os trabalhos de qualificação, valorização ambiental e fruição pública da zona ribeirinha do complexo logística da Badela. Sra. Ministra, como sabe, eu acumulo funções enquanto vereador na Câmara Municipal de Louros, esta competência é da Câmara Municipal. E não só é da Câmara Municipal, como a Câmara Municipal já assumiu, apesar do Partido Comunista, que não está cá, ter colocado num salão imobiliário, uns meses antes na Alemanha, a venda daquele território. Mas já foi assumido por esta Câmara Municipal e por este Executivo que não será vendido o território, que será devolvido à população com infraestruturas para tal. Portanto, os planos estão em andamento dentro da Câmara. O que é que José Sá Fernandes ficará a fazer até ao final de 2024, porque esta competência está assumida. Em relação ao alojamento nas escolas, para concluir, dizer que me sinto muito preocupado que esse alojamento possa ser feito nas escolas de Louros, porque infelizmente nem no pacote de descentralização existem verbas suficientes para dotar as escolas do Conselho com pavilhões desportivos, e a maior parte deles não têm, por isso certamente vão ser mobilizados para Lisboa. Mas pode ser através do skate park, que era a preocupação de alguns dos partidos que aqui estavam. Senhora Ministra, mesmo para concluir, voltando a falar da ponte militar, se não sabemos se vai passar ali ou não o Papa Móvel, se vai passar ali ou o que é que vai passar ali, se é para peregrinos ou não, como é que podemos dizer que já está numa fase final, e obviamente eu não quero conhecer o plano de segurança, tendo em conta as características e a personalidade que estamos a falar, mas como é que poderemos ter o plano de segurança praticamente terminado se ainda não sabemos sequer se vai passar por ali ou não vai passar por ali Sua Santidade o Papa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, de Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Ministra. E nesta segunda ronda, não me vou alongar, mas de facto gostava de pegar nas suas palavras quando respondeu há bocado à deputada Patrícia Gil Vaz que não existe uma derrapagem no orçamento. De facto, quando não existe um orçamento, é difícil haver uma derrapagem. Portanto, e acho particularmente curioso que diga que o Governo vai gastar até 20 milhões de euros, portanto, depois dos 6 milhões que já gastou na retirada dos contentores, portanto, de facto, o que eu pergunto é, nós temos ou não temos um orçamento, porque vamos gastar até 20 milhões de euros, não é um orçamento. Há ou não há um orçamento? E eu já tive a oportunidade de perguntar diretamente ao coordenador do grupo de projeto também, aqui em audição, e não tive resposta. Eu
quer saber, a Iniciativa Liberal quer saber, quanto é que custa, no total, aos contribuintes portugueses a Jornada Mundial da Juventude. E também não quereria ouvir novamente a resposta a dizer que há aqui vários intervenientes no processo e que há vários orçamentos. Eu quero saber qual é o orçamento total e quero saber quem é que coordena, afinal, a Jornada Mundial da Juventude, porque a resposta que tive da outra vez é: há sempre várias áreas que coordenam as suas várias partes e não há aqui uma entidade ou alguém que coordene a Jornada Mundial da Juventude como um todo e que tenha feito um orçamento com todas as rúbricas. Portanto, eu quero perceber quanto é que vai custar a Jornada Mundial da Juventude no total. E quero perceber qual é o retorno estimado deste evento. Se quando o Governo faz, ou quando decide, ou quando colabora, ou quando apoia este tipo de eventos, se há ou não há aqui uma análise de custo-benefício, e mais uma vez, e reforço que este tipo de eventos trazem efetivamente muita gente a Portugal, e a Portugal, ou nos sítios onde são feitos, obviamente, e trazem retornos que eventualmente são difíceis de medir, e compreendemos isso tudo, mas de facto quando se gastam dinheiros públicos tem que haver aqui uma noção do retorno, daquilo que vamos gastar e do retorno que vamos obter com este tipo de eventos, e era aqui que eu gostava de insistir. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhora Presidente, obrigada. Senhora Ministra, eu vou repetir duas das questões que fiz que não obtive resposta. Em primeiro lugar, sobre o facto de terem optado pela contratação de uma empresa para fazer o plano de mobilidade, porque esta opção e porque não apenas a Autoridade Metropolitana a fazer este plano, e qual a empresa? E sobre a questão que levantei relativa à mitigação de impactos no que toca à habitação, ou seja, nós já temos nestes territórios uma pressão brutalíssima sobre o arrendamento em especial e, portanto, não percebemos como é que o Governo está a articular esta mitigação de impactos. E, por fim, também fiz a questão de não serão os municípios aqueles que têm uma última palavra a dizer relativamente à requalificação daqueles espaços e não um grupo de missão que foi criado para um evento e não necessariamente para a requalificação de um espaço, porque, enfim, os municípios poderão dizer se querem apenas um espaço verde, se querem um espaço verde adaptado para eventos, um espaço verde adaptado para eventos, mas que eventualmente também possa ter um edifício, um museu, uma coisa qualquer. Não interessa para o caso, o que interessa é perceber porque é que temos um grupo de missão que se mantém para responder à requalificação de uma zona, quando os municípios têm competência para essa mesma requalificação. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tanto 5 intervenções, terá até 10 minutos para a sua intervenção final. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou tentar ser muito rápida, até porque várias das questões já foram repetidas. Senhora Deputada Isabel Pires tem toda a razão, não tinha respondido à questão da mobilidade. Foi feita uma consulta prévia e, portanto, chegou-se à conclusão que era melhor contratar com a VTM, que está a trabalhar diretamente com a área metropolitana de Lisboa e com a Autoridade Metropolitana, e que está a trabalhar também com as câmaras municipais e que, tanto quanto percebo, já tiveram várias reuniões técnicas para definir este plano de mobilidade. E, portanto, aquilo que é importante é que todos se coordenem e que o plano de mobilidade, como disse, possa ser feito apresentado até ao final de março. Em segundo lugar, volto a referir a todos os senhores deputados que questionaram, é até 2024, a seguir à jornada haverá ainda coisas para fazer, designadamente naquilo que diz respeito à requalificação daquele espaço e daquele território. Porém, é evidente, senhora deputada, que a autonomia do poder local é uma evidência e é um princípio para ser respeitado, e que as câmaras municipais, no caso a Câmara Municipal de Loures, definirá o que quer fazer naquela zona, e a Câmara Municipal de Lisboa. Aquilo que eu chamo a atenção é que foi prolongado este tempo também, porque estas coisas demoram e porque é preciso também a seguir fechar contas, fechar a unidade de missão, fechar o grupo de projeto e todas estas questões. Quanto à senhora deputada Susana Amador, sim, estamos de acordo
quanto ao impacto positivo, quer do ponto de vista económico. Eu não posso dizer aqui, porque estaria a ser imprecisa, que a estimativa de retorno económico é A ou B. Eu não posso dizer isso, não estou em condições de o dizer. Tenho uma convicção profunda daquilo que aconteceu noutros países, que haverá o retorno económico inevitavelmente. E, portanto, impacto positivo do ponto de vista social, do ponto de vista económico, do ponto de vista da projeção, do ponto de vista do bem acolher. Espero que seja mesmo um sucesso e julgo que esta sessão serviu para clarificar aquilo que são as competências de cada uma das partes envolvidas, com a noção clara de que estes processos são dinâmicos, mas que, em termos de governo, há um responsável a coordenar. Esse responsável tem um responsável chamado coordenador do grupo de projeto, José Sá Fernandes, que tem uma comissão de acompanhamento e que tem onde estão as várias áreas governativas envolvidas, onde podem vir entidades externas, como vieram as forças de segurança, como virá a empresa de mobilidade e onde estão também as câmaras municipais e, portanto, escrutínio, transparência e acompanhamento, disponibilidade da parte do Governo para vir, sempre que for necessário, esclarecer daquilo que é o andamento do projeto a 153 dias do início da Jornada Mundial da Juventude. Senhora Deputada Joana Barata Lopes, julgo que já respondi a duas das questões. Plano de mobilidade, plano de segurança, volto a frisar o mesmo, plano de mobilidade até ao final de março, mas quero também voltar a sublinhar isto que me parece importante. A senhora deputada tem experiência autárquica e sabe que um plano de mobilidade não se faz sem ter também as forças de segurança envolvidas. Elas estão envolvidas, estão a trabalhar em conjunto e o que eu espero é que também por isso, quando aparecer no fim de março o plano de mobilidade, essa articulação já esteja feita e, evidentemente, deixar mais uma vez uma palavra de serenidade de que as questões da segurança estão a ser trabalhadas e estão em adiantado processo. Quanto a fiscalizar até ao fim, não podia estar mais de acordo com a senhora deputada e, portanto, reforço a disponibilidade do Governo para prestar todos os esclarecimentos e para aqui vir. Senhor deputado Bruno Nunes, a Igreja aponta para vir 1,5 milhão a 2 milhões de peregrinos e devo dizer-lhe todos os cenários que estão a ser trabalhados, quer naquilo que diz respeito ao recinto e à ocupação do recinto, quer no plano de mobilidade, quer no plano de segurança, quer para o plano de saúde, quer para aquilo que são todas as áreas que envolvem o alojamento por parte da Igreja, a restauração por parte da Igreja, que é competência da Igreja, tudo isto está a ser trabalhado para termos cá 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. 1,5 milhão a 2 milhões. Se vier 1 milhão, tanto melhor. Tanto melhor porque o problema é se nós estivermos a trabalhar para 2 milhões e vierem 3 milhões. Portanto, neste momento, aquilo que nos dizem é 1,5 milhão, 2 milhões. Na minha cabeça está trabalhar para receber 2 milhões de peregrinos e é nisso que estamos concentrados. A requalificação do espaço é devolver à população. Senhor deputado Bruno Nunes também, não fique fechado na ponte militar só para o Papa Móvel. Isso é que seria um desperdício de dinheiro. O que é preciso é que a ponte, como sabe, conhece a zona, mas eu convido os senhores deputados a lá irem, a ponte precisa de passar por cima de água. Portanto, as pessoas precisam de passar de um sítio para o outro. A ponte é também para os peregrinos, pode ou não ser para o Papa Móvel. E, portanto, aquilo que temos que assumir é que ela é absolutamente necessária. E, senhora Presidente, dou-lhe esta prenda de terminar 5 minutos antes. Eu disse que os gastos são até aos 26 milhões. Chamo a atenção que estamos a fazer tudo o que é possível para conter os gastos, tudo o que é possível para que seja um sucesso e volto a agradecer a disponibilidade de ter estado aqui a dizer aquilo que compete à parte do Governo, mas, sobretudo, o que nos compete a todos nós enquanto Estado é responsabilidade, serenidade e fazermos deste evento
um evento de sucesso, porque os nossos jovens precisam também que lhes transmitamos valores universais, como sejam os valores do diálogo entre as religiões, entre as civilizações, de paz e para que acabe esta guerra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra, que assim seja. Agradecendo a presença de Vossa Excelência, pedir aos senhores deputados que segue a reunião ordinária, que é muito breve, peço tanto que não saiam da sala. Não é? Que eu levanto-me só para acompanhar a Sra. Ministra ali à porta. Só ali à esquina. Estou aqui há muitos anos. Obrigada. Muito obrigada.